Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Frisman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha, nos assiste ao vivo, também na internet, nas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participem pelo telefone, ou pelos telefones, 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos convidados desta edição do programa Gente que Fala de hoje, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, aqui à minha esquerda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez o prazer de estar no programa mais democrático do Rádio Brasileiro. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Também o policial federal e professor de Direito, Alexandre Santana Sali, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais no estado de São Paulo. Bem-vindo, Salim. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui participando desse programa. O empresário Paulo Gontijo, presidente nacional do Movimento Livre. Seja bem-vindo, Gontijo. Mauro, um prazer estar aqui, muito obrigado e vamos fazer um bom programa. Vamos lá. E também o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros. Seja bem-vindo, Cimino. Muito obrigado, Mauro, obrigado à produção pelo convite e estar com essa mesa excelente, é uma honra e um orgulho para mim. Então vamos lá, vamos para o nosso debate. O Ministério da Economia decretou sigilo sobre estudos e pareceres técnicos que embasaram a PEC da Previdência. Assim, não é possível ao cidadão comum ter acesso a argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que sustentam o texto em tramitação. A decisão consta de resposta da pasta a um pedido do jornal Folha de São Paulo para consultá-los, formulado com base na Lei de Acesso à Informação. Curiati, como se diz no popular, então, né? Então, rapaz... Aí, quer dizer, todo mundo sendo afetado pela reforma da Previdência e o cidadão comum não pode acessar. Não estou nem falando da imprensa, do jornal Folha de São Paulo, quem fez o pedido, ou de qualquer outro órgão. Eu torço muito por esse governo, né? Acho que todo mundo que é brasileiro tem que torcer para a reforma da Previdência dar certo, para o Brasil voltar a crescer, para esse governo. Mas realmente tem algumas coisas que eu não consigo entender. No dia seguinte, 2 dias depois de um escândalo violento envolvendo o Supremo Tribunal Federal num ato de censura, né, e decretação de um sigilo de uma matéria jornalística, o governo vem em cima de uma situação que afeta todo mundo e decreta esse sigilo. Eu torço, viu, Cimino, você que deve entender bem dessa parte, deve ter sentido mais a situação, eu torço para que o governo ele tenha alguma atitude por trás disso, que na verdade ele esteja jogando um fato para simplesmente chamar a atenção e tá conseguindo fazer as suas articulações de bastidores, enquanto ele joga o foco da imprensa em outras situações e circunstâncias. Porque é injustificável. Eu fui ler a reportagem e a justificativa que o governo dá é simplesmente porque está em atos preparatórios. Documentos preparatórios, né? Quer dizer, nada. E como diria você, então. Né? Então, atos preparatórios. Eu não entendo isso. Eu prefiro acreditar que seja uma estratégia política um pouco maquiavélica, mas uma estratégia de guerra realmente, porque é uma guerra, o governo está enfrentando uma série de resistências, é um governo bem intencionado, mas eu não tenho dúvida, comete muitos erros e tal, mas não tenha dúvida que é um governo bem intencionado. É um governo que quer o futuro do Brasil, você tem pessoas, e eu acho que o carro-chefe disso aí é o Paulo Guedes, seguido pelo Moro, e que você vê que tem uma outra intenção de fazer um Brasil realmente novo, mas umas lambanças que a gente não entende. Então eu estou torcendo para que eles sejam estrategistas maquiavélicos nesse ponto, e que essa decretação seja para chamar a atenção de outra coisa, enquanto o governo talvez esteja, sei lá, distribuindo algum cargo por aí e não queira que ninguém saiba. Sali, sua avaliação sobre essa questão. Bom,
Eu concordo, em parte, com o que o colega Curiati falou. E só que eu vejo o seguinte, nós estamos beirando, eu vejo da mesma forma, a gente está beirando a volta da censura. É inadmissível uma reforma tão importante como a da Previdência, que todos nós sabemos que há necessidade da reforma, ela esbarre numa situação de vedação de acesso com base numa justificativa de dados preparatórios. Não tem justificativa. O que nós vemos nisso? O governo não está preparado para apresentar uma argumentação realmente contundente para essa reforma da Previdência. A sociedade precisa realmente saber qual a necessidade dessa reforma, qual é o tamanho desse rombo e por que esse rombo ele não é minimizado, diminuído. Por exemplo, nós temos grandes devedores da Previdência, inúmeros devedores, que uma boa parcela deles, se houvesse uma efetividade do governo em cobrá-los, já reduziria sobremaneira o rombo. Quiçá até eliminar o rombo, de uma forma que, se você tem uma fiscalização mais eficiente, você consegue trazer toda essa dívida que está da Previdência, você pode sanear a Previdência e preparar um plano, sim, com estudo, com debates, da forma como está sendo feita, os pareceres técnicos, estudos. Eu também gostaria de saber, por exemplo, existem atividades que são muito sensíveis, como policiais, professores, médicos, vão ter o mesmo critério, vai ter uma regra de transição. Cadê o estudo sobre isso? Nós sabemos que nenhuma entidade que envolve policial, por exemplo, foi ouvida para a apresentação dessa PEC. Então, acho que tem que ter algo sério e... Mas, Salles, você não acha que a intenção da reforma da Previdência, numa delas, é acabar com as diferenças de tratamento, independente das categorias profissionais? Porque é evidente que os policiais têm mérito e são opções fundamentais da sociedade, mas o advogado também tem mérito, o médico também, mas o lixeiro também tem mérito, porque se não recolher o lixo da porta da casa da gente, também vai ter problema e a gente vai ficar doente, o próprio médico vai ficar doente. Sim, mas aí então, mas uma intenção não é tratar todo mundo igual, não é esse o ponto? Não, eu discordo. Todos são iguais perante a lei, devido guardadas suas desigualdades. É o critério de igualdade constitucional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós encomendamos um estudo à Federação Nacional dos Policiais Federais com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, encomendou um estudo da FGV, em Brasília, e foi trabalhado a expectativa de vida do policial. Por exemplo, o policial, a expectativa de vida dele é de 57 anos. E a Previdência fala de aposentadoria com 65 anos para o homem. Ou seja, o policial nunca vai se aposentar. Então, esse o policial tipo tem expectativa de 57 anos. É a idade média. Mas você tem que Não ser é possível. Tem uma diferença importante que é a expectativa de vida e sobrevida. São dois conceitos muito importantes. Hoje, mas então, eu imagino do lixeiro, então, quanto ele deve viver, pô. Então, você vê, então, não é só do policial. Eu entendo o seu lado, você como um presidente atuante de um sindicato importante e desprendido, você tem a sua razão de dar essa defesa, mas aí são dados gerais. Então, quem seria um critério? Então, a expectativa de vida menor teria que gerar uma reforma previdenciária diferente para ele. Seria esse o critério básico? Ou parar de morrer polícia, né? Veja, eu acho que é melhor do que você... é um risco. Você é advogado. Você não põe sua vida em risco para defender a sociedade. O policial, quando sai de casa, ele não tem a certeza se volta. Você, quando sai de casa, você tem a certeza de que volta. Ah, não tenho, não. Bom, a violência que está hoje, a gente tem também pela não tem questão mais. Da violência do bandido. E ali você não sabe se vai sofrer um assalto ou não. O policial só pelo fato de ser policial. Então, o policial que está numa viatura ostensiva, ele sai e pode levar um tiro de fuzil de graça. Você não vai levar um tiro de fuzil de graça, a não ser que você sofra um assalto. É diferente. Com razão. Então, o risco é muito maior. Eu acho que as pessoas que se oferecem para esse risco, elas têm que ter um tratamento sim, diferenciado. Qual vantagem eu vou ter? Qual vontade eu vou ter, por exemplo, fazer um concurso para a polícia, se eu não tiver um planejamento, uma perspectiva de aposentadoria, sabendo mas aí você entra, aí vem o reduzida. promotor público vai dizer também que tem esse problema. Embora eles tenham 90 dias de férias por Não, ano. a justificativa todo mundo vai aí querer o juiz pegar, também todo vai mundo ter, então vai querer ter que bem no rabo. manter. O desembargador um pouco mais que o juiz, porque também tem esse risco. Aí o advogado criminalista, que é o caso do meu parceiro do escritório, que também está sob risco. Aí começa o critério de risco e não para. Riscos e riscos, Não tem jeito. Oportunistas. Isso aí é certo. A verdade é que não tem jeito.
ou reforma para todo mundo ou não vai reformar para ninguém. Eu discordo disso. Contígio, sua avaliação sobre esse sigilo dos estudos da reforma da Previdência. Eu acho que o governo continua sendo o maior inimigo de si próprio, né? Para, mais uma vez, um tiro no pé num tema muito importante. Eu queria fazer alguns pontos que eu acho que são relevantes para essa discussão. E o primeiro é, todo mundo fala da discussão sobre a reforma da Previdência como se ela fosse uma coisa recente. Não é, né? A reforma da Previdência é uma discussão desde os anos 90. O governo Fernando Henrique não passou uma reforma da Previdência por um voto. O governo Lula fez uma mini reforma da Previdência. A gente vem fazendo reformas da Previdência porque a gente tem um problema grave. E a gente tem um problema muito grave no Brasil porque nasce pouca gente e aposenta muita gente. Então, antigamente você tinha 7 para 1, 7 ativos para cada um aposentado, você tem 4. Daqui a pouco você vai ter 2. E a gente tem um problema que no nosso sistema, a geração que trabalha hoje paga para a geração que já se aposentou. Como tem cada vez nascido menos gente, o país está envelhecendo, daqui a pouco não tem quem pague a conta. Então a gente tem um problema matemático. Antes de tudo, que a gente politiza e todo mundo tem suas reivindicações. Eu, como empresário, pequeno empresário, sou talvez uma das categorias que menos tem lobby para fazer em Brasília, então eu vou me aposentar no máximo, pelo teto. Mas o que a gente tem é um sistema absolutamente desigual, onde os pobres pagam as aposentadorias mais caras. Do Ministério Público, do Judiciário de uma forma geral, das corporações que conseguem se organizar. E é justo que as corporações peçam o que elas acham justo. Mas também é justo que a sociedade fale assim, não tem dinheiro para pagar. E se não tiver dinheiro para pagar, não vai ter salário. E se não tiver dinheiro, não vai ter aposentadoria. Então a gente tem que ter um sistema que funcione. Eu acho isso fundamental. E sobre nós, mortais, de não poder... Nós, mortais, temos no máximo... a essas informações, desses documentos preparatórios o que eu quis dizer com isso reforma. O governo está de novo dando um tiro no pé, porque ele não diz quais os documentos que embasaram a atual proposta dele. Mas existe informação, debate público, gente divulgando, e aí eu posso dar uma série de dicas. Quem quiser seguir, por exemplo, Pedro Neri no Twitter, ou Carlos Góes, os caras são espetaculares, e eles dissecam a reforma da Previdência ponto a ponto. Existe informação pública para fazer esse debate. Apesar da incompetência do governo de fazer uma besteira dessa num ponto crucial para a discussão. Mas é muito mais um problema político do governo consigo mesmo do que a falta. Essas informações existem. A capacidade de calcular isso existe. Tem muita gente boa falando disso há muito tempo. Então, quem quiser fazer um debate honesto sobre a Previdência, pode fazer com informações que estão disponíveis. Simino, é problema político do governo? Você compartilha da opinião do Contígio? A discussão é bem grande, mas que tem que fazer, a reforma tem que fazer. Isso é inevitável. Pelo bem das futuras gerações, para o bem do Brasil. Sobre a censura, eu penso como o Curiati. Veja, pessoal estrategista, são militares, generais, coronéis, o próprio capitão, são estrategistas. Eu não posso imaginar que certas horas, embora haja muita falha mesmo, mas eu não posso imaginar que certas situações não sejam pensadas. Esta situação que a Folha questionou, e claro que não pode censurar, mas imagino que algumas coisas, alguns detalhes que ainda não estão formatados, precisam ser resguardados. Até a hora que terminar a lição de casa, bom, agora vamos informar a sociedade. Imagino que seja isto. Tenho acompanhado, inclusive, alguns membros do governo e feito algumas matérias com eles, e a sensação que eu tenho é exatamente essa. São estrategistas, calma, vamos na hora oportuna comunicar, falar, botar em discussão, mesmo porque nós temos um congresso lá. Se eles estiverem bem intencionados, que eu acredito que a maioria esteja, mas nem todos, amanhã nós vamos ter a votação na CCJ, que é Conselho de Constituição e Justiça. Conselho de Comissão de Constituição e Justiça. Para admissibilidade da... Então, amanhã nós vamos ter um pouco mais de informação desse debate. E nós não podemos, por querer só a verdade, toda hora e tudo mais, e eu sou jornalista há muitos anos, presidente de sindicato, claro que a gente fica com uma visão um pouco preocupante nesse aspecto. Mas eu acho que a estratégia deles, acho que vai dar certo.
Você não acha que eles deviam dizer por quê, Cimino? Estão em fase preparatória, é importante. Mas por que é importante? Eu não consigo entender. Veja, Eu sou fã do governo, hein? eu também. Votei nele. Estou torcendo aqui. Torcendo para ele, porque senão eu quebro também. Independente de ter votado ou não, a gente tem que torcer sempre. Né? Pô. Principalmente para esse governo que está bem intencionado. Mas não tem que falar por quê? Por quê? Eu acho que se botar o porquê... Não falta uma comunicação? Não. Mas sabe o que acontece, Criado? Mas por quê? Sabe a criancinha? Por quê? Mas aí você vai explicar, mas por quê? Aí não para o porquê. Então, para um pouquinho, vamos deixar o pessoal pensar um pouco, trabalhar, e aí mostra, acho que é isto. E tomara que seja. Tomara que seja. E tomara que seja. Após uma enxurrada de críticas, o Supremo Tribunal Federal revogou, na quinta-feira da semana passada, em pleno recesso da Semana Santa, 2 decisões que bloqueavam o trabalho da imprensa. A que impedia o ex-presidente Lula de conceder entrevistas desde que foi preso na Polícia Federal, e a que proibia que 2 sites, na verdade o site Antagonista e a revista Cruzoé, veiculassem uma reportagem que comprometia o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Cimino, qual é a relação entre uma coisa e a outra? Eu digo, esse caso aqui do Antagonista e da Cruzoé e do ex-presidente Lula. Aqui no primeiro caso, falou-se em censura, o presidente Dias Toffoli veio a público, disse que não é censura, que é proibição, que a censura é uma proibição prévia e que não houve isso. Houve censura sim. E no caso do presidente Lula, ele está impedido de falar desde a campanha eleitoral, né, por uma decisão do ministro Luiz Fux. Pelo menos estava, né? Então, 2 situações. Um fato é o outro do Lula é completamente diferente. Do site Antagonista, e é bom até que o ouvinte acompanhe, que é do Mainardi e do Sabino, é um site atuante, ele está lá para cutucar mesmo. Esse é um dos aspectos importantes da imprensa. A imprensa tem que cutucar e botar as cartas na mesa. A mesma coisa a revista Cruzoé. Agora, o que foi feito, o que o Alexandre de Moraes fez, foi uma irresponsabilidade, porque ele censurou sem saber o fato, tanto que depois que ele soube do fato pela revista Cruzoé, ele aí liberou as informações, porque, veja, se nós temos uma Constituição de 88, que é a liberdade de expressão, e aí quando ele soube que realmente a verdade de que o Marcelo Odebrecht tinha dito realmente que o tio, o pai do amigo do meu pai e tal, que era verdade essa informação, por que ele não processou então Marcelo Odebrecht? Tanto o site quanto a revista está lá para informar. Agora, se era mentira isto, se for a mentira, por que não processou o Marcelo? Que esse sim era o dono da notícia. Se era verdade ou não, tinha que processar. Se fosse mentira, ou se é mentira, ele tem que processar o dono da informação. O dono da informação é o Marcelo Odebrecht, e não o veículo que informou. Isso é um absurdo. O que ele fez foi uma irresponsabilidade com o próprio STF e com a própria sociedade. É uma irresponsabilidade. O Cimino, para quem o ouvinte que não conhece, né, ele é um ícone da Moca, né? É um personagem mítico ali da Zona Leste. É um líder, nato e de muitas décadas. Mexe com um veículo de comunicação importante, que era o Jornal da Zona Leste, hoje presidente do sindicato de jornais e revistas de bairro. Há quantos anos você mexe com isso? Há 40 e tantos anos. 46 não parece, anos ele é mais jovem que isso. Não. Mas só de jornal 46, na imprensa. Então tá você 50. pegou a época do regime militar. Você viveu isso, algo parecido? Nada. E fala você, que muita gente você tem fala... propriedade para falar disso, porque todo mundo falando, pô, isso nem na ditadura tinha, pô. Eu ainda vou mais além, viu, Curiati? Eu não vejo como ditadura, eu vejo como revolução. Para mim é regime militar. Né? Regime militar. Então, porque muita gente fala ditadura, porque... Não, mas eles falam que nem na ditadura houve isso. Mas houve o confronto por consequência natural. Sim. Né? Mas eu
comecei na imprensa, na realidade, em 66. Alguma vez aprenderam o seu jornal? A Justiça? Nunca. Eu trabalhei em rádio Porque durante militar, muito tempo, se falava que trabalhei estava em roubando, televisão, os cara punham na cana, viu? e eu nunca fui Você era censurado amigo do meu pai? a nada. Não censurava o jornal, censurava o ladrão, não era isso? Eu Era nunca diferente. fui censurado, graças a Deus mesmo, porque a gente só fala a verdade. Então, não tinha essa de, olha, você não pode falar isso. Eu não fui censurado, meu jornal não foi censurado. Os programas aos quais tive de rádio também nunca foram censurados. Então, fico completamente à vontade para falar. Curiati, e no caso do ex-presidente Lula, agora na esteira da liberação da Cruzoé e do antagonista, ele foi liberado para dar entrevista para os órgãos de imprensa, para o país, né, e para outros órgãos. Censura ou uma questão de ordenamento jurídico em se tratando de alguém que está preso? Eu entendo questão de ordenamento jurídico. Eu sou contra. Eu acho que devia ter liberado desde o princípio. Eu não tenho a mesma cabeça, acho que era a juíza das execuções criminais ali. Acho que tinha que deixar falar, tinha que deixar da entrevista, tem que deixar, até porque é um personagem histórico importante e está se dizendo vitimado por uma perseguição política, que ele é um preso político. A gente sabe que não é, né? Porque é um sistema maluco que a gente vive. Mas os momentos para falar, ele queria falar ainda no ano passado, em meio à campanha eleitoral para presidente. Eu acho que é o direito dele falar. Eu defendo essa liberdade. Eu sou muito a favor da liberdade. Sim. Embora ia ser usada por uma Gleisi Hoffmann como um mote político, um discurso de vitimização dele, e isso para tentar comover eleitores a votarem no Haddad e tal, essas coisas ia ser usado, mas é um risco da democracia, né? A gente que é contra essa censura que houve ali e tal, você tem que ver que a democracia é o pior regime que existe, mas não tem outro, né? Ou a gente vai para a Coreia do Norte, para Cuba, para esses lugares aí, ou a gente vive a democracia, e dentro da democracia tá aguentar a asneira da Gleisi e as mentiras do Lula, faz parte, e ele que tem entrevista, é direito do preso fazer isso. E é ato discricionário do juiz também das execuções criminais deixar ou não. Eu discordo. Foi um ato legal da juíza proibir, como é um ato legal agora de permitir. Por mim, fala, o Lula já perdeu toda a credibilidade. Sali, o que você acha de tudo isso e o que você espera de uma entrevista do ex-presidente? Eu concordo com as colocações aqui. Eu acho que esse fato foi um claro cometimento da censura. É uma vergonha isso. O STF é o guardião da Constituição, então você vê o STF rasgar literalmente a Constituição. Eu fico muito indignado com isso. Quanto ao presidente da entrevista, era um direito dele, sim, concordo também. E eu acho assim, soa estranho você proibi-lo naquele momento e liberá-lo agora, porque dá uma impressão totalmente clara de política, que foi uma questão política, que não queriam que ele falasse porque ia acabar atrapalhando o pleito eleitoral. Isso não é legal. Eu também sou democrático, acho que independente das divergências de opiniões, você tem o direito de se expressar assim, a livre liberdade de expressão. E nesses casos das revistas também, do site, como o Cimino bem colocou, se alguém cometer algum excesso naquilo que está falando, ou na própria entrevista o ex-presidente Lula, se ele cometer algum excesso, se ele falar alguma coisa, algum fato que pode ser configurado, injúria, calúnia, difamação, ele vai pagar pelos excessos. A pessoa, quem se sentir ofendido, tem o direito de processá-lo. Se for o governo também tem o direito de repreendê-lo juridicamente, judicialmente. Então, assim, é lamentável um posicionamento desse do STF. Gontijo, sua avaliação, e você concorda com o Sali, é estranho o ex-presidente não ter tido a liberação lá atrás para falar, e agora, na esteira dessa questão da Cruzoé? Concordo. Acho que você tem que ter um princípio de isonomia. Então, assim, e todo mundo que defende as instituições tem falado assim, é um preso comum. Ou o preso comum tem direito de dar entrevista, ou o preso comum não tem direito de dar entrevista. Quando você, num momento, proíbe e depois libera, você pinta isso tudo com cores de prisão política. O que eu acho péssimo para a democracia, concordo inteiramente com as pessoas que estão aqui na mesa. E em relação à Cruzoé, censura prévia é um baita de um risco às instituições democráticas. Né? Um tremendo de um risco. E se você defende a liberdade, você defende a liberdade com responsabilidade. Então a imprensa tem liberdade para publicar o que quiser e é responsável pelo conteúdo que publica. É assim que tem que funcionar uma sociedade democrática, aberta, livre. Senão a gente fica judicializando tudo, inclusive pauta de revista, o que é
para mim, inaceitável. O que não se pode inibir, porque além da censura explícita que ele tentou, tenta-se inibir novas matérias, e isso não pode acontecer, porque o jornalista não é que tenha uma classe acima do bem e do mal. Como você comentou, Gontijo, nós temos uma lei, o Sali falou também, quem se sentir prejudicado vai à justiça e a justiça define se houve excesso ou se não houve excesso. Agora, o que não pode é tentar, que o pior do que a censura explícita é a tentativa da inibição. É a mesma coisa você querer processar a janela pela paisagem. Tem um dado agravante aí que é legislar ou julgar em causa própria. Né? É uma corporação, sim. uma corporação defendendo a própria corporação do que seria, na opinião deles, um ataque. Imagina se, sei lá, a Polícia Militar resolve prender os críticos da Polícia Militar antes deles publicarem as coisas da Polícia Federal, desculpa. Ia ser absolutamente antidemocrático e inaceitável. Ou se o Congresso resolve fazer leis de fechamento da imprensa quando vai sair uma matéria contra o Congresso. Não dá. Assim, até um gancho, rapidamente, se me permite, em termos de censura, por exemplo, essa questão de comunicação. Eu concedi entrevista pela atividade sindical e eu sofri um processo disciplinar na Polícia Federal pela entrevista que eu concedi. Não houve nenhum excesso, fui punido com suspensão e eu tive que judicializar. Anulei o processo judicialmente em primeira instância, anulei agora em segunda instância. É uma aplicação clara da censura. Você vê, não é só no STF, isso acaba acontecendo em outras esferas também. E que te inibe... O objetivo é inibir a sua atuação. Exatamente. Isso é que é pior. Mostrar de exemplo. Te pegar de exemplo e falar, olha, ninguém tem o direito de fazer algo semelhante, porque você será punido. Exatamente. Acaba te inibindo e todas as vezes que você, por dever de ofício, como presidente do sindicato, e que é um sindicato importante, sim, sem dúvida nenhuma, a categoria é importante, precisamos de vocês, a sociedade precisa dos policiais civis, policiais federais. Agora, essa é mais uma tentativa de inibição, o que não pode acontecer. Em uma briga perdida por muitos antecessores, o prefeito paulistano Bruno Covas quer turbinar as equipes de fiscalização para expulsar os vendedores ambulantes do centro e de arredores de mega eventos em São Paulo. O cerco aos camelôs foi oficializado na revisão do plano de metas divulgada neste mês. O prefeito planeja contratar 1.000 pessoas para engrossar as fileiras do chamado RAPA, além de reforçar o apoio de policiais militares e guardas civis. Curiati, estamos diante de um problema social, neste caso. Você apoia ou você não apoia essa decisão do prefeito? Ele é o zelador, agora está se mostrando o zelador, né? Vamos cuidar da cidade. Eu acho que o prefeito ele precisa intensificar as suas ações de zeladoria, realmente. O Bruno Covas ele tem pecado um pouco nisso, em limpeza, buraco e tal. Essa é uma ação importante, extremamente importante. É você trabalhar para diminuir a informalidade e a ilegalidade. Mas eu só discordo do método. O cara ficar atacando rapa é a mesma coisa que você for combater o tráfico de droga e correr atrás do aviãozinho. Entendeu? Do moleque que faz o leve e traz ali. Você tem que pegar o grandão. Eu fui dar uma volta no 25 de março outro dia com minha esposa no meio de um feriado ali. Pô, tem os ambulantes não, os camelôs legalizados, que em tese seria para deficiente físico. Pô, legal pra caramba. Isso sim é a justiça social. Mas o que acontece é que... falando daqueles que têm o TPU. Isso, tem permissão de uso. O que acontece é que essa massa de ilegais, na verdade, eles são funcionários. É isso que acontece. Você vê aquele cara vendendo boné, o camelô que vende boné ali e tal, ele é funcionário, ele não está ganhando a grana dele, ele pega o boné consignado, vai lá e ganha uma comissãozinha de volta. Você tem um grande distribuidor de boné falsificado. Estou falando de boné porque é um ramo que existe. Você deu um exemplo aí de... Um dos exemplos do ramo de atividade. De boné, inclusive, com marca pirateada. Isso, sempre. Meia, short, calção, aqueles caras que você vê. Então, eu acho que é importante botar o rapa. Mas se for só o rapa, é a mesma coisa combater o tráfico de droga, indo atrás do varejinho ali. Não vai pegar o grandão, que sabe onde ficam os grandes depósitos de coisa falsificada que não tem licença nem alvará de funcionamento, tem em risco também de incêndio e tal, e essas outras coisas. Mais importante, não vejo como questão social, salvo se os legalizados forem legalizados e dirigidos
a pessoa com menos oportunidade, especialmente os deficientes físicos. De resto, eu acho que tem que descer o pau, mas se for só nisso, ó, vai ficar na mesma coisa do governo Pita, Marta, Maluf, Erundina, tudo que aconteceu vai ficar nessa mesmice. E não pode fazer que nem a Cracolândia também, né? Dar uma expulsada ali, legal. Aí você espalha. Foi bem o Dória, teve uma iniciativa, pô, mas deu uma espalhada, porque faltou a continuidade. O Dória saiu, foi pro governo, tá fazendo um bom governo, mas faltou a continuidade aqui do resto da Cracolândia. Espalhou craqueiro aí pela cidade inteira, pô. Então, falta isso. Sali, o que vai dar dessa operação? É um problema social ou não? É um problema social também, mas tem muita coisa por trás. Eu conheço um pouco disso, porque antes de eu entrar na Polícia Federal, eu fui fiscal de posturas na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio. E o fiscal de posturas, para quem não conhece, ele lida com a questão do ambulante, do camelô, da legalização. E nós identificamos situações, quando eu trabalhava lá como fiscal, era naquele período, já tem uns 20 anos, 25 anos, onde havia confronto no Rio entre fiscais, fiscalização da prefeitura, e camelô. Era comum esse confronto. E o que você encontrava? Você encontrava até pequenos empresários atuando como camelôs. Por exemplo, achamos um camelô lá que ele tinha uma confecção de roupas, mas ele preferia vender como camelô por questões de imposto, uma série de situação para reduzir custos, do que ele abrir uma loja. Mas o cara estava bem, financeiramente, economicamente, e era uma situação. E nós tínhamos outra situação também, por exemplo, a prefeitura quis realocar o pessoal, legalizar todos aqueles, conceder autorização para aqueles que ainda não tinham, só que na hora que faziam a opção, qual vai ser o lugar que vai ser o camelódromo, como no Rio, na cidade do Rio tem um camelódromo, né? E lá em São Gonçalo tentaram fazer. Quando nós fomos conversar com aqueles ambulantes que estavam em situação ilegal, eles não queriam. Por que eles não queriam? Porque iam sair de um local onde tinha maior circulação de possíveis clientes. Então, quando você oferece uma situação para o cara se legalizar, para ele ficar de uma forma justa, tranquila, ele também não quer, ele prefere a ilegalidade. E qual que era a justificativa? O risco. Mas você pode perder sua mercadoria aqui, mas eu perco a mercadoria uma vez por mês. Todos os outros dias do mês eu estou ganhando, eu estou lucrando. Então, quando aquele dia eu perco, eu ainda estou no lucro. Então, tem umas situações meio delicadas nisso aí. Tem a questão social, sim. Tem a questão, como o Coriati falou, de empresários, microempresários, que colocam gente ali vendendo. Caso de polícia. É bem mesclado isso aí. Bem mesclado. O cara é dono do ponto. Ele vende o ponto, ele aluga o ponto também. Tem muito disso. Tem máfia que aluga ponto. O cara tem ponto 2 quarteirões da 25 é de um cara só. Bom, Tijo. Bom, o Sali estava falando de São Gonçalo, eu sou do Rio de Janeiro, então vivi muito isso andando pelo Rio de Janeiro, vi quanto piorou nos últimos anos. E acho que tem um problema comum a todas as cidades, pequenas, médias, grandes, é que camelô existe em qualquer lugar, né? E existe porque você tem gente querendo ganhar vida, mesmo que ele seja empregado de alguém, no final das contas é a oportunidade que ele tem, você tem uma crise econômica gigante no país. E o que mais importa para mim nessa questão é como você aborda isso. Tratar como tratar como bandido o cara que está tentando ganhar a vida comercializando, mesmo que irregular, para mim a abordagem mais equivocada que a gente pode ter sobre isso. Eu acho que o que é contrabandeado, falsificado, mercadoria ilegal, chegou por algum caminho, e de novo ir no cara grande que traz isso via fronteira, via porto, que faz sem licença, enfim. E a outra coisa, uma solução, por exemplo, que tem um prefeito do Livre está fazendo em Teresópolis, é delimitar os espaços, capacitar, regularizar as pessoas, e nos outros espaços ser muito inflexível. Ou seja, não pode fechar calçada, não pode atrapalhar a mobilidade, né? Então você tem que delimitar e ter uma oportunidade para as pessoas entrarem na formalidade. Quem não entrou, bom, aí você tem que, de fato, ir lá e retirar. Você não pode também premiar a bandalheira na cidade como um todo. Meu ponto principal sobre isso é só para não tratar de forma alguma o cara que quer ser um pequeno empreendedor como um bandido. Na semana passada, o vereador Caio Miranda se tornou o 15º mandatário a entrar para o Livres. É um movimento suprapartidário que desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política. O movimento Livres se define como liberal por inteiro e, além de defender pautas como responsabilidade fiscal e liberdade econômica, prega a liberdade nos costumes. Contígio, o que é o liberal por inteiro?
liberal por inteiro. É que no Brasil a gente tem acho que um déficit desse posicionamento, que é muito comum, por exemplo, em outros países da Europa. Basicamente, a ideia é de que você não pode separar a liberdade econômica da liberdade civil, política e nos costumes. A gente tem no Brasil uma frase muito comum que é: eu sou liberal na economia, mais eu sou conservador nos costumes, mais eu acho que gays não podem casar, mas eu acho que a liberdade de imprensa é uma coisa que a gente pode negociar, mas eu acho que você tem que ter um monte de coisas obrigatórias, como, por exemplo, alistamento militar obrigatório, e as pessoas não têm liberdade de decidir sobre isso. O porém, todavia, contudo, é que... É muito comum no Brasil, historicamente muito comum no Brasil. E a gente tem tentado trazer uma nova forma de discutir esses temas, falando o seguinte: as liberdades não são indissociáveis, né? Então é importante que, para você ter uma economia de mercado próspera e aberta, você tenha também liberdade para empreender em diversos segmentos, que você tenha liberdade de se associar, isso vai desde a sua vida profissional à sua vida afetiva, que você tenha a liberdade de falar o que você quiser, né? Então, a ideia de que essas liberdades caminham de mão dada, e elas são importantes para o nosso país, é o que move o Livres, é o que a gente tenta colocar como pautas importantes. Quem participa do Livres? Hoje a gente tem 15 mandatários, mas mais importantes... Então, 15 mandatários, o vereador Caio Miranda... Vereador Caio Miranda aqui em São Paulo, o deputado estadual Daniel José aqui de São Paulo também. A gente tem, em Brasília, o senador Rodrigo Cunha de Alagoas, que é um caso fantástico. O Rodrigo ficou à frente do Renan Calheiros em Alagoas, que é um feito e tanto. Tem uma história de vida fantástica também. O deputado Marcelo Calero, do Rio de Janeiro, o deputado Franco Cartafina, de Minas Gerais, e o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais. Para além disso, a gente tem vereadores, um prefeito. A gente foi o primeiro movimento de renovação a ganhar uma prefeitura. Teve uma eleição fora de época no Rio de Janeiro e a gente ganhou a prefeitura de Teresópolis, que foi um feito bem interessante, por 22 votos, que testou as coronárias de todo mundo. E, enfim, a gente está agora construindo essas pautas de liberdade por inteiro. Você destacou aí diversos nomes da política, são de partidos políticos diversos. A gente é um movimento suprapartidário, de fato. Então a gente sai dessa esfera dos partidos e a gente tenta qualificar. A gente é uma associação, nossa figura jurídica. A gente tenta qualificar o mandato dos nossos associados. Então vou te dar um exemplo muito claro. O que o Livres faz? Né? Você tem o Franco, o Calero e o Mitrô, e os três vão ter que votar na reforma da Previdência. Né? A gente junta eles, leva especialistas, discute o tema, pega o Pedro Neri, que é um especialista espetacular, ele roda os gabinetes com ele para tirar dúvida, qualificar o debate. Tem o pacote do Sérgio Moro, então a gente está pegando agora os especialistas do Livres que entendem de segurança pública e vamos com eles tentar ver quais são os pontos que são importantes e negociáveis, quais são as consequências de cada um dos pontos do pacote. E para isso a gente vai em diferentes esferas, estaduais, municipais. Em Teresópolis, por exemplo, a gente tem um laboratório, uma cidade que estava numa situação muito complicada e que a gente está fazendo uma ótima gestão para mostrar também que o jeito livre de governar funciona desde o âmbito municipal até federal. Atua nas casas legislativas. Sim, e no executivo de Teresópolis hoje. No executivo de que maneira? Porque uma coisa é você ter um associado nosso ganhou a prefeitura. Então, o prefeito de Teresópolis hoje, chama Vinícius Clausen, é um membro do Livres, fez campanha com o nosso apoio, a gente se mobilizou para, inclusive fui panfletar, fiquei uma semana em Teresópolis panfletando. É uma cidade muito emblemática para quem não é do Rio de Janeiro. Teve 7 prefeitos em 7 anos, prefeito impedido, foi uma situação bem complicada. Então também é um lugar onde a gente consegue desenvolver, e eu vou te dar um exemplo, tá? Uma política pública que a gente colocou lá que é barata e muito eficiente. A abertura de envelope de licitação é transmitida na internet. O custo para a cidade é 0. Economia nas licitações chegou a 65%. Só porque você deu transparência para o processo. Então é um lugar onde a gente também tem atuado tentando pensar novas formas e dadas a situação financeira dos entes da federação, eficientes e baratas. Tem que fazer muito com pouco. Como é que a sociedade civil pode acompanhar a atuação de vocês? Olha, a gente tem todas as redes sociais do Livres, são padronizadas, então nosso site é eusoulivres.org, todas as nossas redes sociais são @eusoulivres, a gente coloca tudo que os nossos mandatários estão fazendo, a gente tenta pegar as nossas melhores experiências e transformar isso em conteúdo que seja mais acessível para as pessoas. A gente tem um podcast semanal, então toda semana a gente grava uma entrevista com alguém, uma entrevista de mais ou menos 1 hora, e coloca, enfim, no YouTube, no Spotify, todos esses canais de podcast. A gente produz bastante conteúdo.
O Sindicato dos Servidores da Polícia Federal no Estado de São Paulo vai completar em breve 30 anos, representando todos os cargos dos servidores da Polícia Federal no Estado. Nesse período, foi protagonista de diversas lutas pela categoria, como a greve de 2012, que durou 70 dias. E atualmente a entidade atua contra a PEC número 6 de 2019, a PEC da reforma da Previdência. Salim, como é que a reforma da Previdência atinge a sua categoria, a sua corporação? Nós estamos muito preocupados, porque a gente falou inicialmente aqui no programa, né, justamente para a questão por exemplo, da idade para aposentadoria, né, porque coloca a questão do policial de uma forma na regra geral, e nós defendemos que nós temos peculiaridades, como eu falei, salientei aqui um estudo. Você falou no começo do programa, vida, né? Isso, falei no início do programa. Expectativa de vida do policial em torno de 58 anos, e a regra geral que se prevê de aposentadoria é 65 anos de idade para o homem. Esse é um ponto que a gente gostaria que houvesse discussão. Só faço uma ressalva aqui, a entidade não está lutando contra a PEC, não, né? A gente quer que a PEC ela seja amplamente debatida, que um debate que não houve para justamente verificar situações como, por exemplo, os militares. Os militares apresentaram um paralelo à reforma da Previdência, onde obtiveram grandes avanços ali, e isso parece que está prosseguindo. Então, a reforma da Previdência ela é necessária, nós entendemos que há necessidade disso, inclusive, como o Paulo Gontijo falou um tempo atrás, que não é novo, esse assunto de reforma não é novo, já é muito antigo, e se já tivesse sido levado a efeito lá atrás, hoje nós já estaríamos sentindo até um efeito muito melhor de uma reforma. Vocês não são contra a PEC, mas apontam no sentido de uma diferenciação para a categoria de vocês. Uma regra de transição, algumas questões mais específicas para a questão policial, tanto civil, federal, militar. Não fica complicado cada categoria, cada corporação reivindicar a sua diferenciação? Com certeza isso vai gerar uma série de categorias que vão ter as suas justificativas para achar que tem que ser diferenciados também. Nós justificamos o nosso pedido, o nosso pleito, com base em estudos comparados com outras polícias em outros países, a questão da expectativa de vida, uma série de estudos que estão sendo realizados e apresentados. Não é uma choradeira para que a gente fique de fora ou a gente tenha um benefício diferenciado. Uma questão de justiça mesmo, até pelo risco da profissão em si. Como é que funciona essa atuação não contra a PEC, mas a favor dessas diferenciações que vocês pleiteiam? Então, nós estamos trabalhando no Congresso, junto a deputados, senadores, para a apresentação de algumas emendas agora, quando a PEC passar para a comissão especial. Porque agora, enquanto está na Comissão Constituição e Justiça, não há o que se falar ali, a questão de constitucionalidade, não vai haver grandes mudanças. E nós estamos trabalhando com parlamentares que hoje têm o que se chama bancada da bala no Congresso, a imensa maioria já está trabalhando nesse sentido de haver a necessidade de uma diferenciação para a polícia, todas as polícias, não só a Polícia Federal, civil, militar, e aí a gente está tentando apresentar e vamos combater agora, vamos ver se a gente consegue avançar na comissão especial. Curiato, você já foi parlamentar, já foi vereador na Câmara Municipal de São Paulo, você já viu em alguma discussão importante dentro da CCJ, que é de onde é a porta de entrada de um projeto de lei, de uma proposta, né? E ali se vê a admissibilidade daquela proposta, e não a discussão de mérito. E o que está se tentando, a gente já percebeu lá na CCJ, no caso da reforma da Previdência, já discutir mérito na CCJ. Você já viu isso antes? Nossa, na Câmara de São Paulo ainda, o Congresso é mais qualificado, né? São em geral, o Congresso Nacional ele é composto por políticos mais experientes, né? E que tem uma certa noção maior do que é a Comissão de Constituição e Justiça ou não. Aqui nas câmaras municipais você tem a representação fiel da sua sociedade. O cidadão mora no município, né? Então a cara do cidadão é a Câmara Municipal, às vezes nem o Congresso Nacional, nem as Assembleias Legislativas. E por vezes a maioria da representação dos vereadores não conhecem a fundo o que significa uma Comissão de Constituição e Justiça, e não tem esse movimento do Livres, por exemplo, que eu compactuo bem das ideias, viu? Eu sou bem a favor de todas as liberdades em 100% dos casos. Uma coisa que a gente pode conversar mais adiante. Sem o mas. Sem o mas, não tem mais. Eu sou a favor
da harmonia, da liberdade mesmo, em todos os sentidos. E isso é um princípio da democracia, né? Não é só o regime militar obrigatório, mas crescência é o voto obrigatório, né? Você é democrático, você é obrigado a votar, senão você paga uma multa de R$3, tem que ir no banco, uma encheção de saco que não tem tamanho. Mas voltando aqui, a situação é que eles não sabem. Então uns querem se aproveitar, porque está lá na Comissão de Constituição e Justiça, tem uns 5 minutos de mídia, aparecer na Globo, na Record, na SBT, né, na Bandeirantes, e outros querem, não sabem o que estão fazendo mesmo, acham, confundem, não sabem que é uma diferença da legalidade pura e simples, é legal ou não é legal, fere a Constituição ou não fere a Constituição, é isso que é a comissão, a maioria não sabe o que está lá fazendo, mas já vi aqui, é direto. Uma questão também de falta de experiência de muitos parlamentares? Sem dúvida, falta de preparo. Mas é democracia. É o regime, você não pode restringir. Tem gente que fala, não, porque tinha que ter nível superior, não. Então, mas muitos se falam, não, vamos trocar a velha política, vamos botar a nova política, e quando você bota o novo, vem aí na experiência, aí acaba levando a isso. A democracia tem esse custo, né? Tem diversos custos. Esse é um deles, né? Você aceitar, você tem que fazer a sociedade crescer, não restringir o acesso aos cargos de representação por escolaridade, por nível, por experiência, não. É um custo da democracia, que faça a sociedade crescer, que ela vai ser melhor representada. Perguntas do público agora chegando aqui para o Cimino. A Selma da Moca quer saber o seguinte, a sua opinião, Cimino, sobre o uso do terreno da ESSO na Zona Leste para o Parque Verdes. É uma bela pergunta. Para quem não conhece a região, nós temos lá no Parque da Moca um terreno de 95 mil metros quadrados que pertencia à companhia ESSO de petróleo, vendeu para uma construtora, há uma descontaminação do terreno, está descontaminado cerca de 95%, a prefeitura não pode comprar essa área por conta da contaminação, ela não pode criar um problema para si. Há um movimento na região em que querem um parque, né? O movimento é forte, mas o proprietário, o novo proprietário, que é uma construtora, já se dispôs a dar 30% da área, que não é barata, você pode colocar ali miseravelmente R$5.000 o metro quadrado, para brincar, só para fazer um pequeno exercício, ele está dando ali de presente para a comunidade R$15 milhões. Então, mas a comunidade não quer, a comunidade quer o parque. E eu tenho algumas restrições em relação a esse parque. A prefeitura terá que dispor dessa verba, porque terá que desapropriar ou fazer um aditamento de compensação com a construtora. A prefeitura tem 2 áreas próximas que são bens municipais, que poderia se transformar num parque. Aí eu penso o seguinte, quantas árvores vão ser plantadas nesses 70 mil metros, aproximadamente 65 mil metros? Então, nós temos basicamente todas as ruas do bairro da Moca com pouquíssimas árvores. Então, ao invés da prefeitura dispor desta verba para a compra da área ou desapropriação, de qualquer maneira vai ter que pagar, ao invés faz a continha, quantas árvores? Vamos botar aí 2.000 árvores, que eu acho que não cabem essas 2.000 árvores neste espaço, mas supondo que caibam, plante nas ruas, nas praças, nas avenidas, pega a Avenida Paz de Barros, tem vários trechos sem árvores, pega a maioria das ruas e praças do bairro sem árvores, então não precisa, mesmo porque a própria prefeitura está terceirizando o Ibirapuera, porque não tem condições de manter esse verde para a cidade. Nós vamos criar mais um problema para o bairro. No meu entender, vai criar mais problema do que solução. Esse que eu vejo e agradeço aí a pergunta da
da Selma da Moca. E o Simino Robertson de Barretos, ele está parabenizando o programa. Muito obrigado, Robertson. Manda um abraço para você. Opa, muito obrigado. Agradeço aí a gentileza. Sali, o que a gente vê em muitas corporações, a gente vê nas casas legislativas, por exemplo, aproveitar aqui o Curiati, nobre vereador, nobre deputado, nobre senador, Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência para cá. Na Polícia Federal também isso acontece, essa questão do tratamento, vocês querem acabar com essa questão do tratamento, facilitar essa conversa, essa comunicação? O que aconteceu há poucos anos atrás, houve um projeto de lei que foi aprovado, virou lei, onde o tratamento a ser dirigido aos delegados de polícia deveria ser Vossa Excelência ao invés de Vossa Senhoria. Entre nós, esse tratamento nunca pegou. Isso nunca pegou na prática dentro da polícia. Entre eles se tratavam assim. Mas por que houve esse projeto? Existe um interesse, eles têm projetos para se tornarem carreira jurídica. Então, eles buscam, com vários projetos tramitando, algumas atribuições que seriam do Ministério Público, também para delegados de polícia, e algumas da magistratura também para delegados de polícia. E querem também continuar como carreira policial. Então, nós brincamos que eles criaram o Julícia, que é o jurista e polícia. Mas, enfim, e agora veio o decreto do presidente Bolsonaro acabando com essa forma de tratamento dentro da polícia. Para nós, nunca interferiu no trabalho, eu não sei porque essa lei foi criada em termos práticos, eu entendo a questão há formas lobby. de se tratar sem ser desrespeitoso. Mesmo sem porque, dúvida alguma, me sem permita, dúvida alguma. Sali, mesmo porque a origem da palavra vem de excelentíssima, de lentidão. Eu não sabia, hein? Lentíssimo. Então, e pelo contrário, vocês não são nada lentos. É até bom que não tenha essa nomenclatura. O que o Livres pensa disso, Gontijo? Olha, isso é uma herança do nosso Estado ex-corte, né? Mania, não é só, enfim, no mundo jurídico, nos universidades. Magnífico reitor. Reitor de universidade tem que tratar como magnífico em documento oficial. É um excesso de rapapés e tal, que chama de senhor, que é respeitável. Né? Eu acho que sim, vamos simplificar. A gente precisa simplificar até os pronomes de tratamento no Brasil. Curiati, você que viveu bastante isso, na Casa Legislativa tem tratamento para todo tipo, né? Mas os regimentos internos das casas legislativas... Prevêem isso, né? Prevêem isso, que tem você que mudar é o regimento. tem que modernizar bastante coisa. Chamar vereador de Vossa Excelência não tem cabimento. Curiati, uma pergunta. Com lei federal, isso não se sobrepõe aos regimentos agora? Você vai ter uma interpretação, eu entendo que sim, né? Se você criar uma legislação federal que se sobrepõe a todas as casas legislativas, mas vai ter a argumentação que é uma questão interna corporis, né? Das próprias casas terem a competência exclusiva de elaborar os seus regimentos internos e não poder sofrer alterações, salvo que infira a constituição dos seus regimentos, né? Eu acho uma excrescência essa história de tratamento, a formalidade em juízo também, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, senhor juiz de direito. E como é que tem que tratar o cidadão, né? Não é excelentíssimo cidadão pagador de imposto, né? Boa. Curiati, você está com a palavra, sua conclusão aqui do nosso programa. Agradeço a vocês, eu fiquei bastante feliz de estar participando da mesa, e conheci principalmente o Movimento Livres aqui, é uma identidade que eu carrego na minha vida, realmente. Ele falou, não pode tudo, pode amor, pode alegria, né? Pode felicidade, é isso que pode. Pode saúde, pode segurança, pode vida, pode tudo, que não interfira no seu cotidiano. Se um cara gosta de homem, 2 homens juntos para mim é uma coisa horrorosa, eu sou homem-fóbico, entendeu? Mas tem gente que gosta, o que eu vou fazer? 2 meninas bonitas é outra coisa, né? Então, mas aí o cara vai ser feliz, gente. Vai cuidar da sua vida. Vamos viver, vamos progredir, vamos crescer com liberdade acima de tudo. Sali. Agradeço a oportunidade do programa. Um prazer enorme estar aqui participando. Uma mesa muito boa, um debate muito interessante. Gostei muito de participar e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Gontijo, sua palavra final. Olha, é um prazer. Eu vivi muito tempo na rádio, adoro a sensação de voltar para casa. Então, enfim, é uma ótima hora de almoço na companhia de vocês aqui. Simino, sua palavra final. Eu agradeço, aprendi esse
com o Gontijo aí algumas coisas que eu desconhecia desse movimento. Acho importante e me coloco à disposição através dos jornais para divulgar. O Salim é uma pessoa querida, competente lá, presidindo o sindicato, levando o sindicato aí como deve ser. O Curiati, eu tenho uma estreita amizade de longos anos com o pai dele, o Antônio Salim Curiati, que contribuiu muito para esse estado, foi prefeito da cidade de São Paulo, e a gente tem gratas lembranças, e ele, quando saía candidato junto com Paulo Maluf, o primeiro jornal que ele visitava era o Jornal da Zona Leste, que ele falava que dava sorte, que o jornal era pé quente. Não dava sorte e voto, né? Ele nunca perdeu uma eleição. E nunca perdeu a eleição, exatamente. Então, dê lembranças ao nosso querido Saúde. Saúde, né? Muito bem, quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, Antônio Salim Curiati Júnior, Alexandre Santana Sali, Paulo Gontijo, Antônio Carlos Cimino. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, aí do outro lado você, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o próximo programa.